Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de live aqui no nosso canal do Instagram. É uma alegria receber vocês aqui. Elisa, seja bem-vinda. Para quem está entrando, nós estamos na terceira semana de lives do nosso canal. E tem sido algumas semanas muito produtivas, com muitos assuntos interessantes que estamos abordando aqui. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês que têm nos acompanhado. Eu vou convidar a nossa palestrante de hoje, convidada de hoje, muito especial, enquanto o pessoal está entrando aqui. E antes de eu chamar a Carol, eu tenho alguns informes. Olá, Elisa, boa noite. Eu tenho alguns informes para vocês. A gente aí está com... Nós da Êxito Total estamos com muitas atividades, vários eventos, cursos agendados, cursos online, cursos presenciais. E vocês poderão acompanhar toda a nossa agenda de curso no nosso site, que está aqui no link da bio. E em breve a gente vai estar lançando algumas novidades aqui para o mês de setembro e outubro. E eu quero agradecer o carinho de todos vocês que têm nos acompanhado. Quero convidar a Carol Marcan, que é a nossa convidada de hoje. Olá, Olá, Carol. oi, Boa noite. coisa boa estar aqui, Rosângela, mais uma vez, né? É a nossa segunda live juntas. Na verdade, A terceira. é a terceira live no canal e a segunda juntas, né? Que a outra eu Ah, fiz verdade. sozinha. Mas assim, estou muito feliz com o convite, muito honrada. Feliz que as coisas estão começando a voltar, né? A acontecerem. Enfim, Sim. é sempre uma honra estar aqui com vocês. Carol, eu que agradeço. A gente teve um pequenino atraso aqui por causa da interferência da internet, é normal no horário desse, mas nós vamos começar aqui a nossa live e o pessoal vai entrando, vai entrando aqui, a gente vai falando, apresentando vocês. Está entrando aqui a Tamária de Manaus, seja bem-vinda. A Lili Festas entrou, tem alunos nossos entrando, tenho certeza que seu público vai entrar aqui também. E antes da gente começar a falar um pouquinho do nosso tema, eu sempre falo um pouquinho do currículo, né, do palestrante. A Carol tem mais de 20 anos no mercado, é super conhecida no Brasil todo. Estou completando Já fez agora em agosto. quanto? 21. 21? Que bom, vai ter alguma edição comemorativa aí, né, Carol? Então, Nem que seja online. exatamente. Estou vendo alguma coisa agora para o mês de novembro, para a gente poder fazer. Que legal. Que maravilha. E a Carol já é conhecida em todo o Brasil, tem mais de 20, agora vai fazer 21 anos esse ano. É um currículo que soma mais de 5.000 festas, consultorias em todo o Brasil, um prêmio Sebrae e de empreendedorismo, né? Um tema maravilhoso. E é sempre uma alegria recebê-la aqui no nosso canal. Vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Vão compartilhando aqui a live, no aviãozinho, no coraçãozinho. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante, muito importante, faz parte do nosso dia a dia. Nós que somos profissionais de eventos, nós precisamos ter uma presciência, um conhecimento de como melhorar a nossa venda no nosso dia a dia, como saber negociar com o nosso cliente. Com certeza isso faz parte do nosso dia a dia, né, Carol? Sim, sim. Não adianta nada você ser uma excelente decoradora, um excelente cerimonialista, uma excelente confeiteira e não saber vender, né? Eu acho que a venda está intrinsecamente ligada com o sucesso de qualquer negócio. A pessoa hoje, o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora, ela tem que saber vender, porque ela não tem um departamento de vendas, ela não tem um vendedor externo. É a empresa do eu sozinha. Então, se ela é sozinha para isso, ela também tem que saber vender. Perfeito. Pessoal que está entrando aqui, a Carol é nossa parceira de cursos, ela tem um lindo trabalho na área infantil, ela faz cursos, treinamentos na área de festas infantis, inclusive a gente tem até algumas agendas com a Carol pelo Brasil, que a gente vai estar falando no finalzinho, e hoje ela vai trazer um outro lado, né? Uma outra vertente aqui para a gente, de todo o conhecimento que ela abrange, porque a Carol é múltipla, gente. A Carol, ela trabalha várias vertentes. Você pode ver o currículo dela
os cursos que ela faz. Inclusive, ela tem pacote de cursos, né, Carol? Uhum. Online, onde ela ministra várias linhas de curso. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa parte de negociação, técnicas de venda. Vamos começar um pouquinho, vamos começar, na verdade, sobre isso, falando das técnicas de venda, Carol, para a gente entrar um pouquinho depois na negociação. Então, hoje, como eu estava falando antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem que entender que a gente está passando por um processo excepcional, né? Por um momento onde a nossa economia está delicada, está fragilizada. Porém, a gente tem que entender também que o nosso ramo é um ramo de supérfluo. Ou seja, as pessoas utilizam o nosso trabalho quando podem. E se elas estão querendo nos contratar, é porque elas estão podendo. Então, por mais que as pessoas digam, olha, eu quero precinho de pandemia, olha a crise, não tem como fazer preço de isolamento, não. Gente, a gente não pode se deixar levar por esse tipo de comentário, por esse tipo de abordagem. Até porque se a gente fosse realmente levar ao pé da letra, Rosângela, com relação a preço de pandemia, preço de quarentena, a gente ia ter que cobrar mais caro, porque a gente está se expondo ao vírus, a gente está gastando mais com álcool em gel, com luva, com material. Tudo ficou mais caro agora na quarentena. Então, se a gente realmente fosse cobrar preço de quarentena e de pandemia, a gente ia ter que cobrar mais caro. Então, o cliente precisa entender que quando nós éramos criança, Rosângela, porque eu tenho 25, você deve ter o quê? 22 anos, né? Por aí? Vou, só de rostinho. Passei um pouquinho só. Então, deve ter uns 26 no máximo. E aí, quando nós éramos crianças, as nossas mães não tinham os buffets, elas faziam as festinhas, elas comemoravam. Então, ninguém morreu porque não teve festa ornamentada por decoradora, com cinegrafista, nada disso. A gente era super feliz, inclusive amava o que tivesse. Então, se nesse momento as pessoas não estão querendo contratar porque estão com medo da economia, etc., elas colocam a mãozinha na massa e fazem. Mas a partir do momento que minha amiga decoradora, confeiteira, cerimonialista, artesã, o cliente te procura, é porque ele tem, tá? Porque ninguém... Ótimo. Rosângela, você entra numa joalheria quando você não tem dinheiro para comprar uma joia? Entro, né? Porque dá vontade de ver. Sim, mas eu falo, você pede as condições de preço para a vendedora, você experimenta? Não, a gente só olha. Não, só olha. A gente, a gente vai na agência de turismo e senta lá com o vendedor do turismo para pedir informação de cruzeiro se a gente não está com dinheiro? Não, Se o cliente te procura, é porque ele tem. Então, é verdade. o problema é que eles sempre acham que tudo que a gente faz é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. É só ir no YouTube que você aprende a fazer um cerimonial de casamento. É assim que as pessoas pensam. Então, elas não querem pagar o valor justo. Porém, se isso fosse verdade, elas nem procurariam a gente, elas iam se capacitar e simplesmente elas fariam. Então, se elas nos procuram, é porque elas podem pagar, é porque elas sabem que a gente vai fazer melhor do que elas. E, portanto, cabe a gente não cair nessa pressão de precinho, BBB, desapego e etc. E, bom, Carol, muita gente me pergunta assim, Carol, tá, e como é que eu faço para vender usando as minhas redes sociais, por exemplo? Porque muitas meninas me procuram, Rosângela, perguntando assim, Carol, o que vale mais a pena? Eu anunciar no outdoor ou eu anunciar nas redes sociais? E aí eu devolvo com uma pergunta. Eu falo assim: você presta mais atenção quando está num carro, ou num Uber, ou no ônibus, seja lá o que for, no teu celular ou no outdoor? Naturalmente, as pessoas não sabem sequer dizer qual foi o último outdoor que elas viram na rua. Mas elas sabem dizer qual foi a última propaganda que elas viram no celular. Então, hoje, o ideal é que a gente possa estar sempre de olho nas redes sociais, porque é lá onde o nosso cliente está. Eu tiro muito pelo aeroporto, né? As pessoas, aquelas televisões o tempo todo passando as coisas ali, as informações, os anúncios, e o pessoal tá assim, ó, no celular, não tá nem aí para televisão. Então,
O que que acontece? A gente tem que investir sim nas redes sociais para a gente poder fazer a nossa divulgação. Eu, Carol, eu oriento que as pessoas comecem a fazer a venda nas redes sociais de forma orgânica, ou seja, sem investir dinheiro. Demora mais um pouquinho? Demora. Mas é melhor você deixar para investir quando você já domina a ferramenta. Entendeu? Você já conhece seu público, conhece seu avatar, seu persona, você conhece o nicho que você atende. Antes disso, você vai jogar dinheiro fora com a propaganda. Ah, vão entrar mais seguidores? Vão. Vai ganhar curtidinha? Vai. Mas isso paga a tua conta? Não. Então, eu recomendo a você primeiro trabalhar bem essa ferramenta, conhecer. E aí sim, você começar a trabalhar com anúncios pagos. Mas, Carol, então como que eu faço para vender no Instagram sem anunciar, sem fazer anúncios pagos? Bom, eu sugiro a vocês que usem os gatilhos mentais. O que que são os gatilhos mentais? São as técnicas de venda que disparam no teu cliente a vontade de estar ali com você e de comprar o teu produto, de consumir o teu serviço, de consumir o que você está oferecendo, tá? E como que são os gatilhos mentais? Eu vou explicar alguns e vou começar com os mais simples, tá? Coisa que você com certeza já conhece, todo mundo conhece, mas não conhece com esse nome. E aí, por isso que não sabe aplicar às vezes, tá? Então, vamos lá. O primeiro gatilho mental que eu vou explicar para vocês é o gatilho mental da escassez. O que que é o gatilho mental da escassez? Por exemplo, ó, entrou uma menina aqui agora, Boleiras Unidas, né? Ok, digamos que elas confeccionem bolos. Então, uma confeiteira, para usar o gatilho mental da escassez, ela pode colocar assim na propaganda dela. Pessoal, estou confeccionando apenas 5 taças para o final de semana que vem. E aí mostra a foto da taça lá, bonita, com chantilly, com bombom, com morango. Vão ser apenas 5 taças. Isso é o gatilho mental da escassez. Por quê? Porque a pessoa fica assim pensando, meu Deus, tem pouco. Se eu não comprar, eu vou ficar sem, porque só tem 5. Então ela vai lá e compra. Então, assim, esse é um gatilho mental que a gente está acostumado a ver, principalmente no ramo de cursos, quando a gente fala vagas limitadas. Isso é um gatilho mental. Olha, faltam só 2 vagas para a gente fechar essa turma. Isso é um gatilho mental de escassez. Olha, eu só tenho 2 vagas na minha agenda para esse final de semana. Isso é um gatilho mental de escassez. E ele super funciona. Por quê, pessoal? Porque a venda do nosso ramo, ela é uma venda de emoção. As pessoas estão ali emocionadas, sonhando com aquela festa, sonhando com aquilo dali. Até que alguém vira para elas e fala, olha só, ou você gostou de mim, ou você fecha comigo, ou você não vai ficar sem, porque você quer para uma data. Eu só tenho 2 vagas para essa data, eu posso fechar, desligar com você e fechar com 2 pessoas. Entendeu? Então, esse gatilho mental, ele funciona muito bem quando a pessoa não usa sempre. Por quê? Porque tem gente que faz assim, Rosângela, ó, o curso vai acontecer, vou dar um exemplo, vai acontecer dia 1º de setembro. Aí a pessoa hoje vira e fala, só tem 2 vagas. Aí daqui a uma semana, entraram 2 pessoas e ela vira e fala, pessoal, só tem 2 vagas. Aí não funciona, você perde a credibilidade. Então, assim, tem que saber usar, certo? Então, mas Carol, eu posso fazer mais do que 5 bolos, eu posso fazer mais do que 5 taças, não tem problema. Você lança a tua propaganda com gatilho mental da escassez, dizendo que só vai fazer 5. E caso você venda aquelas 5, você faz um novo post falando da seguinte forma. Oi, pessoal, olha só. Atendendo a pedidos, eu vou conseguir encaixar mais 2 encomendas, entendeu? Então, assim, você se fica, porque você está, bem ou mal, abrindo mais 2 vagas, mas ao mesmo tempo você também limita. Porque você não vai colocar mais 5, você vai colocar só mais 2. E vão vender essas 2. Porque o povo pira. Eu sempre falo para meus alunos usar isso muito nos stories. Por quê? Stories e status são coisas que só ficam no ar por 24 horas. Então, a pessoa sabe, ela olha no relógio, ela vê, meu Deus, ela já postou 17 horas, eu só vi isso agora, vou comprar. Entendeu? Então, o da escassez
ele faz com que desperte na pessoa o interesse de comprar. Outro gatilho mental, Rosângela, que também a gente vê muito isso e não sabe o nome, né? Que é o gatilho mental da urgência. O que é o gatilho mental da urgência? É quando eu faço um lançamento, uma oferta, e eu falo, olha, esse valor ele é exclusivo para quem fechar nas próximas 24 horas. Por exemplo, eu estou com um curso agora que a gente lançou essa semana chamado Venda no Instagram. E esse curso é um curso que custa R$ 197, como todos os meus cursos online custam. Sendo que quarta-feira passada até domingo eu fiz uma pré-venda usando o gatilho mental. Eu usei dois. Eu usei o gatilho mental da escassez, porque eu coloquei que só tinham 20 vagas. E depois eu usei o gatilho mental da urgência, porque eu fiz por R$ 57 o curso que custa R$ 197 de quarta até domingo. Então já entraram mais pessoas, depois quando a gente bateu os 20, beleza, fechei as inscrições. Agora a gente já está liberando as matrículas já a 97. Então assim, ainda assim, são R$ 100 de desconto. Então, é um gatilho mental que funciona. Porque a pessoa avalia, Rosângela, ela fala assim, caramba, eu quero. Se eu comprar hoje, eu vou pagar R$ 57 no negócio que vale 197. É um super negócio. São praticamente menos de 30% do valor daquilo dali. Ó, a Renata colocou aqui, foi uma loucura para mim. Então, assim, como é que eu posso falar? Se uma pessoa, ó lá, perdi o de 50 e pouco, não tem problema, fica tranquila, IFB, porque tá 97 essa semana e vai sempre presente, IFB. ano de curso e assim, se você tá gostando do que a gente tá falando aqui na live, você imagina o que a gente dá lá no conteúdo pago. E aí, pessoal, então voltando só aqui, a galera que tá entrando agora já tá pagando 97 e ainda assim está pagando feliz, porque eu falo para ela, são R$ 100 de desconto. O que acontece, pessoal? Muitos alunos se confundem como fazer o uso de desconto e de percentual na hora de fazer a propaganda. Tudo vai depender de com quem você está falando. Se você fala com um público que tem um poder intelectual um pouquinho maior, às vezes falar o percentual vai ser mais interessante. Por exemplo, se você chegar para um médico e falar que um equipamento está com 50% de desconto, porque o valor é bem alto daquele equipamento, daquela prótese, daquilo dali, é interessante. Agora, no meu caso, o meu curso agora está com R$ 100 de desconto. Ele está com 50% de desconto. Mas quando eu falo, o que chama mais atenção? 50% de desconto ou R$ 100 de desconto? R$ 100 é um número concreto. Então, e como é um valor alto, aí vale mais a pena eu usar os R$ 100 de desconto do que os 50%. Então, quando vocês forem fazer a propaganda de vocês, pensem nisso. O que vale mais a pena? Colocar o percentual de desconto ou colocar o valor que você está dando de desconto? Tudo vai depender de com quem você está falando e logicamente, do valor daquilo dali, tá bom? Então, pessoal, a gente já falou do gatilho mental da urgência, né? Que foi, nesse caso, como eu falei, deu o exemplo do meu curso, e do gatilho mental da escassez. E agora, a gente vai falar sobre um gatilho mental muito interessante. Carol, só uma perguntinha, vou te interromper um pouquinho. Pode perguntar. Na questão da abordagem com o cliente, a abordagem, quando o cliente ele ouve o teu valor e ele já diz daquele primeiro momento, tá caro, ou fica pensando, que técnica pode ser usada nesse momento? Vamos lá, então. Bom, o que acontece? Na verdade, isso aí já seria de negociação, né? Mas vamos então, se você quiser deixar para daqui a pouquinho. Vamos botar no meio, não tem problema. O que acontece? Quando o cliente, você dá o orçamento e o cliente fala que tá caro, respira fundo. Lembra que você também é brasileiro e que no nosso país existe a cultura do tá caro. Você vai na feira, tá lá a fruta R$ 1, a pessoa olha e fala, tá caro. Você vai na loja, a blusinha tá R$ 10, a pessoa fala, nossa, tá caro. É natural. A gente pode ouvir a oferta que for, que o nosso cérebro, a primeira coisa que ele fala é, tá caro. Só que o cliente não sabe nem por que ele tá falando que tá caro. Ele fala aquilo porque todo mundo fala isso. Nossa, tá caro. Aí, cabe a gente, como vendedor,
saber contornar as objeções. Primeira coisa, quando o cliente fala para você assim, fulano, tá caro. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, é mesmo? Ó, a postura, não goste, não faça cara de raiva, ok? É mesmo? Tá Carol, caro? travou um pouquinho. Bom, Volta um se tá... pouquinho. Travou um pouquinho a tela. Tenta Aqui falar. para mim tá normal. Travou um Aqui pouquinho. para mim tá super Pode. Voltou, tá voltou. Pode normal. falar. Beleza. Então, o que acontece? Quando a pessoa tá falando que tá caro, o que você vai fazer? Faz uma postura positiva, né? Se estiver falando pessoalmente, mentalmente também, pessoal, porque às vezes até escrevendo a gente transmite outros sentimentos. Então, pensa positivo, respira fundo e fala assim, mas tá caro em relação ao quê? Por quê? Porque a pessoa nem sabe por que ela falou que tá caro. Aí ela fica assim, ah, 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 ela dá uma gaguejada. E se ela não der uma gaguejada porque ela já fez uma pesquisa de mercado, que acontece, por exemplo, às vezes, ó, eu vi que entrou aqui o Léo da fotografia. Às vezes a pessoa já cotou com outros fotógrafos. E aí, quando você dá o seu preço, ela fala assim, ai, mas tá caro. Aí o pessoal, caro em relação ao quê? Não, porque olha só, eu vi lá no Facebook, o ensaio de festa tá custando R$ 50. E você tá me cobrando 200 o ensaio. Aí você pergunta assim, tá, mas quanto tempo dura o ensaio de R$ 50 e quantas fotos são? Ah, dura 15, 30 minutos e são 5 fotos. Então, o meu são 2 horas. E são quantas fotos a gente conseguir tirar? Aí a pessoa assim... Então, assim, por isso que é importante quando o cliente falar que tá caro, a gente perguntar para ele caro em relação ao quê? Porque às vezes ele nem sabe por que ele falou aquilo. Às vezes ele fez cotação com outras pessoas que oferecem algo inferior ao que você está oferecendo e elas querem comparar o teu preço e aí não tem como e por isso que elas acham caro. E terceiro, eu tenho a galera que vem com argumento, né? Por exemplo, eu quando trabalhava com decoração, eu já parei de decorar tem uns 2, 3 anos por aí, Rosângela. Quando eu trabalhava com decoração, a minha decoração inicial custava R$ 2.000, certo? Ela ia com um bolo cenográfico, com docinho, personalizados, bonecos, a mesa, o balão, a florzinha, tudo. Eu vendia a solução visual. E aí as pessoas viram, uma vez um pai virou para mim e falou assim: Carol, mas poxa, eu falei, mas nossa, mas tá caro. Por quê? Porque ele tinha visto Pegmonte de R$ 150, né? E aí eu falei assim, mas cara, em relação ao quê? Aí ele falou assim, ah, olha só essa menina aqui, a mesma decoração, não era a mesma decoração, lógico, né? Porque se eu ofereço bolo, docinho personalizado, Pegmonte já não é a mesma decoração. A mesma decoração aqui, só quero o mesmo painel, a menina tá fazendo por 150. Aí eu mostrei para ele, eu falei, olha, eu tenho isso, montagem, entrega, tudo isso que essa aqui não oferece. Né? Se você quiser me só alugar meu material, eu te faço por 250. 150 eu não consigo fazer porque tá muito barato, mas eu faço por 250 e você pega e monta. Aí ele falou assim, ah, mas você tem que entender que o seu preço está fora da realidade. Aí eu falei, opa, eu fazia 6 festas por dia, né? Imagina se meu preço estivesse fora da realidade. E aí eu falei assim, mas como assim? Ele, não, porque o salário mínimo no nosso país, na época, custava R$ 800. Custa R$ 800. Um pai de família sustenta uma família com R$ 800. E você quer me cobrar R$ 2.000 numa decoração que vai ficar 4 horas lá? Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, bom, primeiro, o meu público não é o pai de família que ganha um salário mínimo. Para esse pai de família, ele se organiza, ele faz uma outra coisa mais acessível, ele vai em Madureira, compra um kitzinho de TNT, de EVA, monta a festinha do filho dele. É um outro público. O meu público não ganha um salário mínimo. E nem você ganha um salário mínimo. Ainda fiz assim, né? Aí ele parou assim. Eu falei, nem você ganha um salário mínimo. Então, não sei por que esse argumento. Mas deixa eu te explicar. Né? Eu trabalho de hoje até 2 dias depois da sua festa. Entendeu? Então, assim, eu vou te atender, eu vou atender a sua esposa, a gente vai trocar, eu vou fazer projeto, eu vou fazer visita, eu vou alugar as coisas para vocês, a gente vai escolher os docinhos, vai escolher as flores, vai escolher o balão, vai escolher o tema, eu vou comprar coisa, eu vou alugar. Então, eu não tô te oferecendo uma decoração que vai ficar 4 horas e ali
exposta. Eu estou te oferecendo um serviço que começa hoje, na assinatura do contrato, e vai até 2 dias depois da sua festa. Então, é isso que eu estou tirando das suas costas, entendeu? Eu não te ofereço um produto, eu te ofereço uma solução. E ele fechou, Rosângela. Nossa, Que ele fechou. ótimo. Fechou, porque ele sentiu firmeza. Ele viu que... Primeiro ele tentou argumentar, né? Tentou argumentar. Mas depois ele viu que ele ia achar, sim, mais barato. Mas ele não ia achar melhor, ele não ia achar melhor profissional também. Então, ele fechou comigo. Olha, negociar com homem é hilário, assim, né? Porque os caras, eles só veem a parte financeira. Eles não enxergam que tem lacinho, que tem florzinha. Pro cara, não tem diferença se a flor é permanente, se a flor é natural. É flor, né? Ah, tem flor, tá ótimo. Então, assim, já com a mulher, a gente consegue argumentar melhor, porque ela entende, né? Ela tem aquela sensibilidade, ela tem o sonho da festa. Mas também não é nada que a gente não consiga contornar. Eu tenho vários pais que fecharam comigo. Então, assim, dá pra gente fazer tranquilo. Agora, outra coisa, se o cliente continuar insistindo que o seu produto é caro, pra gente que trabalha no ramo de festas, a gente tem um argumento que é tampa de caixão. Olha, o meu produto ele não é caro, ele é exclusivo. Eu só vou fazer essa festa da bailarina nesse dia e nesse horário. Eu não vou fazer outra. Então, o meu produto é exclusivo. Então, assim, não é que ele seja caro, é que ele é exclusivo. E aí a pessoa fica assim, caramba, é mesmo. O problema, Rosângela, é que a maioria das pessoas, elas não entendem o valor delas no mercado. Elas não entendem o valor dela na sociedade. E elas simplesmente cedem a qualquer proposta que o cliente fizer. O cliente geralmente deprecia a profissional para ele conseguir desconto. Olha, eu tenho muitas meninas que são artesãs e trabalham com papelaria personalizada, com mimos de luxo, que sofrem muito desvalorização com relação ao que as pessoas viram, pedem orçamento da caixinha Milk, né? E aí elas falam assim, olha, eu tenho caixinha Milk a partir de R$4. R$4 numa caixa? Mas é só papel. Uma vez, Rosângela, eu já tive papelaria personalizada, né? Uma vez eu respondi pro cliente, falei, moço, se as pessoas não gastassem com papel, ninguém comprar papel higiênico neve, porque ele é dupla face, de celulose escolhida, com perfume, alto relevo, com picote econômico, picote eletrônico, e a gente usa para limpar o negócio e ainda joga sujo no lixo. Entendeu? Então, as pessoas elas não podem ficar com isso na cabeça de que é só papel. Porque até o papel higiênico, a gente não compra o vermelhão, a gente não compra o cinza, a gente compra o melhor. Você imagina o que vai na mesa da festa do seu filho. Você imagina o que vai ficar nas fotos. Você imagina o que o convidado vai levar para casa. Então, isso tem que ser bom, tem que ser bem feito. Então, assim, não adianta vir com papo de que é só papel, vai para o lixo. Porque se fosse só papel, o cliente comprava uma resma com 500 folhas e dava 5 para cada um dos 100 convidados. Um fazia um chapéuzinho, o outro fazia um balãozinho, o outro fazia uma bolinha e tacava nos outros, entendeu? Se fosse só papel, era só comprar a resma. O problema é que as meninas não se valorizam. Elas, muitas das vezes, a família já fica ali o tempo inteiro. Ai, você trabalha com esses papeizinhos. Ah, você... Nossa, mas você mexe com papel, você também você trabalha, né? A maioria das pessoas ouvem muito isso. Então, elas já têm a autoestima delas ali minada pelas pessoas de próximo. E aí, quando vem um cliente, uma pessoa de fora, as pessoas simplesmente aproveitam essa deixa, porque ela já está emocionalmente fragilizada e se vão em cima desse argumento. E sabe o que acontece? Ela fecha. E aí ela vira à noite por um serviço que não vai valer a pena para ela. Aqueles convidados que vão receber aquilo e vão entrar em contato com ela, antes vão perguntar à cliente como é que foi. Fulana, e aí, deu tudo certo lá com a artesã? Ah, deu. Ó, chora que ela dá desconto. É isso que aquela cliente vai falar. E aí você vira uma cadeia de pessoas pedindo desconto, chorando. Essa parte é interessante, desconto. Fala É. um pouquinho pra gente. Quando o Então, cliente assim, eu vou chora só por um concluir desconto. então esse raciocínio e aí depois você me Sim. pergunta
tá bom? Porque senão Tá eu vou bom, ficar vamos doida. deixar as perguntas para o final. Então, o que acontece, pessoal? Não deixem o cliente tomar conta da negociação. Eu tive que falar isso, gente, que a Rosângela é ótima, né? Primeiro eu fui falar de venda, ela fez uma pergunta de negociação, aí agora ela tá querendo voltar para venda. E aí ela quer me enlouquecer, entendeu? Então, o que Você acontece? está dando uma aula aqui, eu não estou precisando nem perguntar. Pode ficar à vontade. Então, Eu só queria um minutinho só para agradecer a audiência, claro. que a gente está com uma ótima audiência, que o pessoal está entrando. A gente está aqui com a Carol Marcan, uma grande palestrante renomada em todo o Brasil, profissional do ramo de festas infantis, decoração. E hoje ela está dando uma aula aqui, gente. Não estou nem precisando perguntar, né? Ela já está dando uma aula completa sobre negociação e técnicas de venda. Estou com o IFB aqui falando, chora que dá desconto. Se você tem uma pergunta, faça aqui que eu vou fazer no final para a Carol, tá? Preparem perguntas de venda, experiência de vocês com os clientes de vocês, a dificuldade para negociar. Coloquem aqui que a gente vai estar perguntando a Carol. Carol, pode continuar. Então, meninas, voltando aqui para nossa live, o que acontece? Sempre quando o cliente for negociar com você, você tem que se posicionar, você tem que saber o seu valor, tá? Por quê? Você sabendo o seu valor e sabendo precificar o teu produto, você sabe como você vai conseguir vender aquilo dali e ter resultado e ter retorno. Então, assim, a minha preocupação toda porque quando você cede, por exemplo, né? O problema todo tá na estruturação do negócio. A pessoa vai, pega um dinheiro que às vezes ela não poderia, investe naquilo. E aí, ela às vezes não consegue vender tão rápido. Então, ela acaba vendendo barato, acaba cedendo por desconto para ela ter retorno financeiro. Então, assim, tudo começa na estruturação do negócio. Quando você tem um negócio bem estruturado, você tem um capital de giro, você tem uma organização financeira, você não se desespera e não cai na conversa do cliente. Eu falo isso muito para as minhas alunas, né? Só vai empreender para você conseguir se posicionar direitinho quando você tiver condições de ficar pelo menos um mês sem vender nada. Carol, eu quero entrar no mercado. Ok, então continua trabalhando e junta um mês inteiro da tua despesa toda do mês ali. Porque possa ser que quando você entre no mercado, você fique um mês sem vender nada. E o que vai acontecer? Se você tiver como se bancar naquele mês, você não cede à conversa do cliente. Então, é desde o início, é todo um trabalho, né? Mas, meninas, voltando aqui. Cliente que pede desconto, né? Como a Rosângela pontuou aí. Galera, é normal também. Olha, Brasil é um pouco chorão, financeiramente falando, né? Então, é super normal. Eu, Carol, eu não sou de pedir desconto, tá? Mas por quê? Porque eu não gosto eu sou daquelas que não gosto de fazer não faço com os outros que não querem que façam comigo, né? Então, assim, eu não gosto de pedir desconto. Mas o que acontece? As pessoas me pedem, né? É natural. Então, você tem que saber como lidar com essas situações. Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim, Carol, quanto é um curso seu? Aí eu falo, né? Ó, R$ 197. E aí a pessoa fica assim, ai, tem como você me dar um desconto? Aí eu falo, claro, claro que tem como eu te dar um desconto. Faz o seguinte, divulga nosso curso para suas amigas e cada amiga sua que fechar, eu te dou 20% de desconto. Ou seja, se 5 amigas suas fecharem, o teu curso sai de graça. Aí a pessoa fica assim, tá bom, eu vou ver. Porque ninguém quer, né? Minha turma tá ficando cheia. É desse jeito. Como que ninguém quer se você tava aí agora mesmo pedindo? Então, assim, eu sei lidar com essas situações muito tranquilamente. Então, você que tá aí me assistindo, quando o cliente orçar com você, deixa eu ver assim, uma decoração, né? A decoração custa R$ 800. Ai, tem como você me dar? Tem como fazer por 600? E aí você fala, olha, tem, né? Tem. Eu posso fazer o seguinte, eu tô fazendo para você uma decoração de 3 metros, eu posso fazer uma de 2 metros. Fechamos por 600? Você tá entendendo? A pessoa que fechou um buffet, a pessoa quer fechar um buffet, vou dar um exemplo, buffet para 100 pessoas, R$ 4.000. Ai, mas eu só tinha 2.800. Então vamos fazer para 70 convidados. Olha que maravilha!
Porque se a pessoa não tem para pagar para 100, não sou eu que vou fazer a caridade. Sinto muito. Você não vai perder, é verdade. Festa é supérfluo, faz quem pode, gasta a si mesmo. Quem não pode, enrola brigadeiro em casa, enche os balões, decora a casa, faz com alegria. Mas não perturba o profissional de evento, porque é com aquilo ali que ele ganha o pão dele. Se ele abrir a agenda para atender você, ele está deixando de ganhar. Porque ele deixa de ganhar te atendendo e deixa de ganhar porque ele poderia estar atendendo uma outra pessoa que pagaria o valor justo para aquilo dali. Então, a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Caso a pessoa venha e já te faça a proposta de valor, é só você oferecer um valor menor. Ó, Rita Ramalho cerimonial, vou dar um exemplo aqui. A Rita, eu não te conheço, tá? Eu não sei como é que você funciona, mas Nossa aluna. eu já fui cerimonialista. Então, tinha mãe que chegava para mim, para cerimonial de 15 anos, e ela queria que eu fosse com ela fazer as compras, ela queria que eu fosse acompanhar a coreografia, que eu passasse relação de fornecedores para ela, que eu cuidasse da organização do evento no dia e ainda ficasse na festa. Ok. Aí ela vinha para mim e falava, vou dar um exemplo, tá? Digamos que esse pacote todo custasse 5 mil reais. Aí ela chegava para mim e falava assim, ai, Carol, não tem como fazer por 3, não? Eu falo, tem. Então a gente vai fazer o seguinte, por 3 mil, eu não vou acompanhar a coreografia, eu não vou acompanhar as compras, eu vou te passar o fornecedor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu fazia um pacote dentro daquilo que ela podia pagar. Por quê? Porque se eu fizer mais do que ela está pagando, ela nunca vai pagar o valor cheio, gente. Aí acontece muitas das vezes das pessoas falarem assim, ah, mas fulana tá fazendo, ó, vou dar um exemplo, se eu cobrei 5 mil para acompanhar esses 6 meses aí de preparativo de festa, mais o dia, aí a menina pode falar assim, ah, Carol, mas fulana está cobrando 3 mil. E aí é quando, como eu sei o meu valor, eu sei a minha qualificação, que eu falo, ok, você já assistiu algum vídeo dela fazendo a locução do cerimonial? Como é que é a dicção dela? Como é que é o português dela? Certo? Ela é bem relacionada com os fornecedores. Ela está há quanto tempo no mercado? Quantas festas de sucesso essa mulher fez? Por isso que ela cobra mais barato. Agora, se você quer realmente ter o melhor na festa da sua filha, eu posso te oferecer por X. Então, a gente não pode também ficar baixando o nosso preço, não, gente. Por quê? Verdade. Porque a gente sabe do nosso valor. Agora, quando a gente não sabe o nosso valor, o cliente fala, eu quero por 5 reais, você vai lá e vende por 5 reais. E aí você fica perdendo sua noite de sono, perdendo a sua saúde, se arriscando, se aborrecendo, ouvindo piadinha do marido porque o dinheiro não entra, ouvindo piadinha da sogra porque você podia estar no emprego e ajudando o filho dela. Então, assim, se posiciona. Se você se posicionar, você pode até, eu costumo dizer, eu prefiro ficar em casa, porque se eu sair e vender mais barato do que eu vendia, sabe o que vai acontecer? O cliente que um dia pagou mais caro vai ficar chateado comigo, vai se sentir lesado. Eu vou me sentir mal, não vou fazer o trabalho com o mesmo amor. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro ficar em casa estudando, me qualificando, fazendo outra atividade. Mas eu não abaixo o preço daquilo ali que eu vendo, entendeu? Porque senão, infelizmente, as pessoas não vão comprar. Pessoal, perguntas. Quem é que tem pergunta aí, né, Rosângela? Pois é, pessoal, a Rita aqui de Manaus está falando, realmente tem que se valorizar. Gente, eu quero aqui agradecer a audiência aqui que vocês estão nos dando aqui na live. Que alegria poder receber todos vocês aqui. Quem tem alguma pergunta, deixa eu ver aqui. É verdade, tem que se valorizar, a Rita falou. Carol, a gente está com uns 14 minutinhos ainda. Você vai entrar em negociação agora. Atrasou, eu tenho uma aula agora 9h. Exatamente, exatamente. Quase que a gente não entra hoje na internet. Não, mas esse horário é complicado. Esse horário é muito disputado, esse horário. A minha live é 2h30 da tarde. O Rodrigo sabe, o Rodrigo é meu aluno, 2h30 da tarde é minha live. Sério? À tarde? Só tem eu e meus alunos, entendeu? E a internet fica... A gente consegue fazer uma live legal. Mas, gente, só recapitulando. Sempre que vocês forem negociar alguma coisa, saibam seu valor, o valor daquilo que vocês estão vendendo, certo? Que aí fica mais fácil de você ceder as investidas do cliente. Outra coisa, não deixe as interferências externas
como é que eu posso falar? Fazerem com que você diminua o valor do seu preço. Não é assim que funciona. Infelizmente, se estamos em pandemia, se estamos em quarentena, se estamos com isolamento, nós estamos nos arriscando. E aí, com isso, a gente vai ter que cobrar mais caro. Gente, o Uber ficou mais caro, as coisas no supermercado ficaram mais caras e, infelizmente, as coisas também ficaram mais caras. Então, o nosso trabalho também ficou. O que você pode fazer é oferecer soluções reduzidas, tá? Que foi o que eu falei. A cliente quer comprar um bolo que era de 100 fatias e você cobrava R$ 600 e ela só pode comprar agora um de 50 fatias, ok. Você vai vender o de 50, mas nunca fazer o bolo de 100 pelo valor de 50. Porque senão dessa forma você nunca mais se reposiciona no mercado. Carol, a revista está falando aqui, ainda mais em época de pandemia, as coisas estão mais caras e os clientes acham que temos que fazer de graça. A aula da Carol é super top, Rodrigo falando, mas a Rita falando que o povo quer festa barata. Carol, Olha, eu queria ser magra e rica, mas ainda não é possível. Então, nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? O que não dá é alguém ceder. Se alguém ceder, aí já era. O problema é que quem cede satisfaz aquele cliente, mas ela não consegue atingir o resultado porque ela está tomando prejuízo, né? Ó, por exemplo, hoje mesmo eu vou conversar, eu tenho os Close Friends, que são os meus alunos que assistem o meu conteúdo exclusivo nos stories. Hoje a gente vai falar sobre a galera que vende docinho a R$ 10 o cento, Rosângela. Esse pessoal tem árvore de leite condensado em casa, não é possível, né? gente, é surreal. Então, assim, a gente vai debater sobre isso lá agora à noite. Então, assim, é bacana porque nós... Como é que eu posso... Carol, Pois não. fazer uma perguntinha ainda. Preço de concorrência, né? Muita gente aí que é do ramo de festas, às vezes fica com o cabelinho em pé. Você já falou algo que realmente faz parte, que é o nosso valor, né? Não tem preço que pague o valor do nosso serviço. Mas tem muita gente do ramo de festa aí que quebra um pouquinho a cabeça com esse aspecto de preço de concorrência, fica desesperado, baixa o preço. Como lidar um pouquinho com isso? Como lidar com esse aspecto? Ok. Bom, a gente tem que entender que... Vou fazer uma analogia bem fácil para o pessoal entender. Quando nós somos empreendedores e a gente está ali com os concorrentes, a gente não é equipe de vôlei, a gente é atleta, a gente corre sozinho. Então, não se preocupem com o valor dos outros. Por quê? Você não sabe como o outro se qualificou, você não sabe qual é a realidade do outro. Eu, por exemplo, eu tenho meninos que falam assim para mim: ah, Carol, mas fulana vende o bolo piscina por R$ 15. Eu não consigo fazer por menos de 40. E agora? Fulana mora num lugar onde ela não paga água, é gato de água. Fulano mora num lugar gato de luz. Fulana mora num lugar que ela não paga aluguel, é invasão. Aí a outra menina paga água, paga luz, paga gás, paga aluguel ou uma prestação. Então, se a gente for ficar se baseando só pelo preço, a gente vai enlouquecer. Eu tenho que me basear pela minha realidade. Sabe por quê, Rodrigo? Porque se for para ser feliz e ganhar pouco, é melhor você ser isso. Exatamente. Nada, entendeu? Vai ser de carteira assinada, porque pelo menos 13º, tem férias, tem folga, tem FGTS nativo, tem um monte de coisa. Então, assim, é para ganhar pouco ou para não ficar satisfeita, vá fazer isso de carteira assinada. Se é para empreender, tem que valer a pena. Então, não se baseie pelo valor dos outros. Eu não sei a qualificação daquela pessoa, eu não sei o material que ela usa, eu não sei as despesas que ela tem para aquilo ali acontecer. Então, assim, para mim é indiferente o valor dos outros. Agora, é claro, se eu sei precificar e o meu valor tá justo, um abraço. Eu sei que eu tô há 21 anos nisso, né? Agora em agosto eu faço 21 anos de festa. E eu nunca sabe precificar, ficar mais do que 2 anos no mercado. Essas pessoas que entram sem saber precificar e que dão aquela bagunça, colocam um preço muito baixo, depois de 2 anos estão anunciando as peças do seu acervo no desapego, estão parando de fazer o docinho,
Ou então até estão fazendo docinho, mas estão tendo que rodar de Uber à noite porque não estão conseguindo dinheiro, não estão conseguindo arcar com as suas despesas, estão ficando doentes, estão perdendo marido, estão perdendo filho para as drogas. Por quê? Porque elas se vendem por muito pouco, elas não sabem cobrar. Agora, uma pessoa que sabe cobrar, ela tem tempo para a família, ela tem tempo para cuidar da sua saúde, ela consegue conquistar as coisas, e isso é vida que vale a pena. Verdade. Gente, que aula, hein, gente? A gente está aqui, olha, só ouvindo e assimilando. Eu estou aqui com a Grado Doces e Salgados. Tenho que avisar com antecedência pelas redes sociais que vai ter aumento? Depende. Fátima Ziegler, seja bem-vinda. Só se Fala você, um pouquinho, Carol. se você tiver interesse ainda em vender com esse valor antigo. Se você não tiver interesse em vender com esse valor antigo, eu acho que não precisa avisar, tá? Quando a gente vai numa loja, pronto, quando a gente vai no supermercado, e aí a gente compra o feijão a R$ 5 o quilo esse mês. Quando chegar lá mês que vem, que tá 7, eles avisaram a gente? Não. Passagem de avião. Verdade. Passagem de avião agora, daqui a 2 meses a passagem aumenta, eles avisam a gente? Não, eles simplesmente avisam. Então, não precisa avisar. Verdade. Deixa eu ver aqui quem mais está falando. Adora Carol, a Adriana está falando. Carol, e nesse tempo de crise que a gente ainda está, de certa forma, a gente sabe que o Brasil está conseguindo se virar, né, de certa forma, o empreendedor. Como lidar com essa questão de venda, de preço, num tempo como esse? Então, o que acontece, galera? Eu sou muito otimista, né? Eu, desde quando estava tudo parado, que eu estava ali otimista, sabia que ia dar tudo certo. E tanto é que a gente está começando a voltar aí, tá dando tudo certo. Mas o problema é que as pessoas, elas usam isso para argumentar na venda. Só que aí eu volto lá para o início da nossa aula. Se quer comemorar, é porque tá com dinheiro. Então, é o que eu falo, ninguém chega na agência do turismo para perguntar valor de cruzeiro se não tem dinheiro para fazer o cruzeiro. Ela foi lá, é porque ou ela pode até não ter, mas ela vai juntar para ter, certo? Ela não vai ficar pedindo pro cara do cruzeiro: ai, moço, como assim R$ 3.000? Não tem como fazer por 300? Ela não vai fazer, entendeu? Então, o que acontece? Se a pessoa te procurou, é porque ela quer comemorar. E quem quer comemorar sabe que vai gastar dinheiro. Então, não cedam. Se as pessoas ficarem, ai, preço de crise. Moça, realmente, eu tô até cobrando barato, porque agora eu tô gastando tanto em álcool gel que eu tenho que cobrar até mais caro. Foi bom você ter me lembrado. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que se posicionar. Se a gente não se posicionar, a gente vai ficar fazendo a graça dos outros. Os outros vão aparecer às custas do nosso suor. Preste atenção no que eu tô falando. Perfeito, posicionamento. É uma ótima palavra aqui para a gente ir fechando. Carol, a live está muito boa, pessoal, aqui a audiência está ótima. Obrigada, pessoal. Que alegria poder receber todos vocês. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, a hora é essa para a gente fechar. Carol, eu quero agradecer, né? Você tem alguma consideração final a deixar aqui para o pessoal? Se valorizem, certo? Se valorizem, façam a diferença. Façam o seu melhor, que as pessoas não vão te procurar pelo preço. Elas vão te procurar porque elas vão dar um jeito de pagar por você, entendeu? Ninguém que tem dinheiro para Coca-Cola compra Toby, tá? Então, assim, se a pessoa tem dinheiro para Coca, ela compra Coca, não adianta. Então, se você for o melhor, as pessoas podem até ter dinheiro para pagar, as pessoas podem até achar caro, mas elas não vão comprar o mais baratinho. Tá bom? Porque elas querem o melhor. Rosângela, muito obrigada aí mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu quero deixar aqui a agenda da Carol com a êxito total. A gente tem cursos presenciais, porque está voltando os cursos presenciais, tá, pessoal? Nós estamos ansiosos para voltar aí nos estados. Aqui no Rio a gente já deu um primeiro pontapé. A Rita está falando, foi tão explicativa que não precisou fazer pergunta. Realmente foi uma aula, né? Na verdade, a gente ficou aqui como alunos aqui, praticamente. Bem, Recife, em setembro, 21 de setembro, Vitória, 23 de setembro, Rio Branco, Acre, 28 de outubro, e exterior aí em novembro, Espanha. Pessoal, acessem o nosso site, tá lá
todo o programa da Carol, curso de decoração de festas, um dos maiores do Brasil. Venham participar conosco. Em breve estaremos aí na sua cidade. Carol, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui participando conosco. E até amanhã, no nosso novo encontro aqui amanhã. São Paulo ainda não. Não sei se a Carol ainda vai ter, né, Carol? Deve ter alguma agenda presencial aí nos próximos meses. Essa é a nossa agenda. Vocês podem entrar no nosso site. Obrigado, beijo. Até amanhã às 19 horas. Um grande abraço a todos. Tchau, Carol.